graças à parceria do Big, a gente está conseguindo desenvolver um programa capixaba de internacionalização das startups, né? Que é o nosso BSW. E a expectativa que nós tínhamos, né, está sendo concretizada, né? Eu particularmente participei dessa missão como observador no primeiro momento, mas no segundo momento, aproveitando essa mobilização, abriu espaço para desenvolver novas parcerias. Então o Big também é uma oportunidade para criar novas conexões entre startups, mas também entre instituições. E a FAPES, que é muito a parceria com instituições alemãs, que é um país onde a gente tem pouca conexão. O Big, conectado ao nosso programa, abriu as portas, né? A FAPES pôde interagir com instituições alemãs, tanto instituições ligadas a ecossistemas locais, uma escola de negócios e também centro de pesquisa aplicado, que de uma certa maneira está numa etapa de amadurecimento do itinerário de inovação. É a partir da pesquisa aplicada que a gente vai ter produtos aí sendo desenvolvidos por nossas startups, né? E além disso, a gente conseguiu subir esse nível de relacionamento. Nós estamos interagindo com o governo do estado de Baden-Württemberg, que é através desse governo que todas essas ações, esses programas estão sendo executados aqui. Então, de uma certa maneira, a gente vai conseguir garantir uma maior aproximação das ações que nós realizamos no Espírito Santo, voltadas para a internacionalização, e as ações que o estado de Baden-Württemberg realiza também voltadas para a internacionalização. Então é um relacionamento que certamente vai ser ganha-ganha, né? Tanto para nós aqui no Brasil, quanto também para os alemães dessa região. Primeiro a gente tem que se perguntar o seguinte: por que internacionalizar? Né? Então uma preocupação que nós temos lá no Espírito Santo é que o empreendedor ele precisa vivenciar um ambiente competitivo, e a gente não tem esse ambiente lá. E internacionalizar permite justamente se inserir em ambientes competitivos. E nada melhor que um ambiente altamente competitivo como o ambiente alemão. Então, o pano de fundo, obviamente, é criar condições para que as nossas empresas possam atuar em mercados internacionais, tendo como base a Alemanha. Agora, isso não se dá da noite para o dia. É necessário um conjunto de ações que vão complementar, né, que vão combinadas, vão permitir que esse objetivo seja atingido, né? Então, os governos, por exemplo, no alto nível, a parceria entre os governos permite que as agendas sejam casadas. Então, isso é importante. Segundo, uma vez que a gente tem uma agenda comum de interação, nós teremos a oportunidade de levar empresas capixabas para a Alemanha e também ser base de operação para empresas alemãs no Brasil. Então, é aí que eu vejo uma relação ganha-ganha. E, obviamente, nós tomamos a iniciativa. Nós buscamos o parceiro. Nós estamos sendo testados por eles. E, certamente, eles estão sendo convidados, da nossa parte, a fazer o mesmo e visitar o Brasil. E nós já tínhamos iniciativas capixabas, mas a ação de internacionalização ficava muito a critério da própria startup. E essa experiência aqui ela foi interessante porque, na verdade, ela se inseriu numa missão. As empresas se inseriram numa missão, com um conjunto rico de atividades. O resultado que a gente observa é muito maior, né? Então, a gente precisa redesenhar alguns programas nossos, a exemplo do Big, no contexto do nosso BSW, redesenhar outros programas capixabas, porque a gente entende que esse modelo ele é bastante exitoso. E também, obviamente, no nível governamental, a gente quer conhecer mais iniciativas que não foram contempladas na missão dessa vez, né? Que existem. Eu tomei conhecimento que existem outras iniciativas do próprio governo, né? Então, de forma até que isso se torne um relacionamento mais, vamos falar assim, mais suave. A gente vai fazer o dever de casa agora, fazer um balanço das atividades dessa missão. Nós temos, não só com a Alemanha, missões com outros países. Então a gente está muito preocupado com o que já foi comprometido, que são ações que a gente já faziam parte do nosso planejamento, né, com outros países em outras verticais. Que é importante destacar que aqui nós estamos na vertical Inditech, né? Só que o Espírito Santo quer desenvolver também agrofoodtech, o setor agrícola, né? Ligado ao setor agrícola, o setor do varejo, né? Retail tech, mas a gente pretende desenvolver outros setores que o Espírito Santo tem vocação, mas sem dúvida nenhuma o peso da indústria para nós é significativo, né? O papel da indústria no Espírito Santo é significativo,
e por isso esse relacionamento com a Alemanha ser tão importante. Tudo começa com a missão. Então, essa presença, né, das equipes, das empresas aqui é fundamental. Primeira etapa de reconhecimento e de identificação de oportunidades de conexão. No segundo momento, nós pretendemos, e já fizemos um piloto lá atrás, dar recurso para que a empresa desenvolva um projeto com a empresa alemã. Não é só relação cliente-fornecedor, né, ou vice-versa. Na verdade, é uma relação parceria, desenvolvimento de novos produtos e processos, empresa brasileira e empresa alemã. E o terceiro nível é que nós temos no Espírito Santo um fundo soberano. E boa parte desse fundo é vocacionado para oferecer recurso para investimento, investir em empresas que não são capixabas e queiram se instalar no Espírito Santo. Mas com um compromisso muito claro, desenvolver novos produtos e serviços. Então, de forma a ajudar o nosso estado a mudar o perfil da nossa matriz econômica. A FAPES ela faz a gestão do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia. E é esse fundo que está apoiando essa missão. E é esse fundo que também subvenciona startups que queiram desenvolver novos produtos e serviços. É esse fundo que apoia uma ação piloto de parceria entre startups brasileiras e startups internacionais. Então, e ele vai continuar cumprindo essa missão. Obviamente, a gente está querendo redesenhar o formato, porque essa experiência aqui está nos ensinando muita coisa. Uma ação de internacionalização tem que contar com a participação de profissionais. O trabalho nosso de relacionamento, que é fundamental, porém ele precisa depois ser transformado numa ação tocada por profissionais que entendam, né, de como operar, né, esses programas fora do Brasil. Então, esse é um primeiro ponto e nós vamos precisar desse agente, né, desse apoio de profissionais para os nossos programas futuros, né. Um outro ponto importante é a mobilização em missão, ou seja, em grupos uma comitiva de empresas. Porque a metodologia trabalhando com a comitiva ela é muito mais rica para as empresas, né, e também para o próprio programa. Então, ao invés de você apoiar uma empresa isolada, a gente apoiar um conjunto de empresas e elas fazerem essa ação em comitiva, ela é muito importante. A outra coisa é um programa ele tem que buscar conectar o máximo de ações em andamento no país que está sendo visitado. Então, a gente observa a importância de ter um evento local que reúne stakeholders, né, diversos atores internacionais. Então, são vários elementos aí que a gente consegue identificar. Eu poderia estar detalhando outros, mas aqui alguns elementos principais que fazem desse programa um modelo a ser seguido. Primeiro, formar pessoas. A gente não pode deixar de garantir investimento importante na formação, em todos os níveis, né? Segundo, conectando exclusivamente com esse tema, a gente tem que pensar que a inovação ela é um itinerário que começa desde a geração do conhecimento. E tradicionalmente a geração do conhecimento acontece no ambiente acadêmico. Por mais que a empresa ela seja capaz de dar ganhos de conhecimento naquilo que ela faz, às vezes um novo produto, um novo serviço, algo completamente disruptivo do que ela está fazendo, vai demandar uma equipe super especializada, que é difícil você manter isso ou conseguir isso muito rapidamente. Então, onde a gente encontra esse profissional é na academia. Então, é importante continuar se esforçando, buscando desenvolver ações que aproximem o parceiro acadêmico do parceiro industrial. E um modelo que nós estamos vendo na Alemanha, né, na nossa visita ao Instituto Fraunhofer, muito exitoso. Você tem pesquisadores com doutorado, recém-formados, alguns, que ao invés de estar num laboratório de pesquisa, eles estão num centro de pesquisa aplicada. E o objetivo dele ali é desenvolver melhorias ou novos produtos que possam ajudar o setor industrial. Então, obviamente,
é difícil a gente reproduzir exatamente um modelo de outro país no Brasil. A gente tem que se adaptar à realidade brasileira. Mas é possível criar mecanismos de estímulo. E nós estamos lançando um edital, que é para a empresa, mas é para a empresa tirar da gaveta projetos que ela não está tocando porque o risco é muito elevado. E que muitas vezes, como o risco é elevado, ela não tem equipe para desenvolver esse projeto. E ele vai buscar numa ICT, numa instituição de ensino e pesquisa onde tem profissionais altamente qualificados. E nós estamos colocando recursos para justamente eles poderem fazer essa parceria e tirar da gaveta grandes projetos, né? Então, eu acho que temos que vencer um pouco os estereótipos, né? E continuar apostando. Tem muito profissional bom esperando uma oportunidade, né, para colocar em prática tudo que ele sabe, né? Então, por que não criar condições para que ele possa aplicar isso, né, em parceria com a empresa, né? O debate hoje está justamente focado nesse desafio. Porque pensa bem, se eu tenho uma indústria que trabalha sempre com o mesmo produto, ela não tem necessidade de contratar um profissional altamente qualificado. O máximo que ela vai fazer é otimizar recursos, reduzir custo e eventualmente até reduzir funcionários. Então, para você imaginar que a gente precisa criar postos de trabalho, por exemplo, para justamente acomodar esse profissional, que é um investimento muito grande. São pessoas que ficam, boa parte da vida está na educação profissional, na educação superior, na educação, na pós-graduação em estrito sensu. Então, assim, é um investimento alto e que não está sendo aproveitado. Agora, quem vai, de fato, abrir a oportunidade para esses profissionais é quem está trabalhando em cima de soluções tecnológicas ou produtos e serviços onde você tem alta complexidade, intensidade tecnológica, que exige profissionais qualificados. Então, a gente precisa, de uma certa maneira, mudar um pouco. Aí isso acaba sendo um impacto. As empresas têm que entender que elas precisam mudar um pouco o perfil do produto e serviço que ela está oferecendo, e o governo está induzindo, né? Tem muita indução, não só nossa, mas a própria FINEP está induzindo com fomento a que empresas tirem da gaveta esses projetos que vão de fato criar oportunidade de trabalho para esses profissionais. E aí é um ciclo virtuoso que se estabelece, né? Que acaba se sustentando. Mas a mentalidade do empresário tem que mudar nessa direção. Quem eu vejo mais promissor hoje são os jovens empreendedores, que eles já vêm com essa mentalidade, porque eles já vivem nesse ambiente onde existe uma concorrência, uma competitividade muito grande, e eles sabem que só vai vencer a competitividade com investimento em profissional qualificado para poder desenvolver tecnologia cada vez melhor. Então, enfim, é um processo lento, né? Da nossa parte não vai faltar estímulo e claro, experiências como essa, né, onde a gente vê a oportunidade de ver as coisas acontecendo, né, gerando os resultados. Então a gente começa a acreditar e confiar que isso é possível também acontecer conosco aqui, né? Então a gente fala muito que é com a educação que a gente vai desenvolver o Brasil socialmente e economicamente, não é isso? Esse é um dos efeitos, né, do investimento em educação. Você mudar um pouco a nossa capacidade produtiva, né, e com isso fazer com que o Brasil seja de fato, né, um país de destaque aí, né, no cenário mundial, né. Assim, a gente tem que continuar trabalhando duro, com a visão, obviamente, combinando a visão de curto, médio e longo prazo. A gente precisa de ações estruturantes, não basta ações pontuais, que isso não vai ter o efeito, o alcance é muito curto. Então a gente precisa de políticas públicas com alcance de longo prazo. Então, o ganho de maturidade de qualquer ação, ela demanda anos. Apesar da nossa ansiedade de ver logo o resultado, a gente precisa ter paciência, garantir políticas de Estado, não de governo, né? Então, garantir que isso possa continuar, e a própria sociedade brasileira vai fazer a defesa da manutenção disso, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Então, aí cabe aos políticos também mudarem um pouco a mentalidade e apostarem nisso.